Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Jean Adriano e estou aqui para mais uma aula no nosso curso de capoeira. Essa aula ela corresponde ao módulo 3, a primeira aula do módulo 3, tá certo? Então vamos lá. Espero que dê tudo certo aí no transcurso de nosso encontro de hoje. Eu já estou aqui nos slides, então vamos lá. Então, conforme eu anunciei para vocês, eu estou no módulo 3, aula 1, Capoeira e Educação Física, certo? Vamos lá. Os caminhos desse nosso encontro de hoje, tá? A gente vai falar um pouco dessa relação histórica com os métodos de ginástica, as perspectivas da capoeira enquanto uma estratégia de ginástica brasileira. Eu já havia mencionado isso lá na aula sobre luta regional baiana. Vamos conversar um pouco também sobre os princípios pedagógicos que compõem a arte capoeira, que eventualmente podem emprestar traços que colaboram na formação em aulas de educação física, na formação das pessoas, né? E por fim, vamos tratar de alguns desafios, né? Quais são os desafios desse namoro entre a capoeira e a educação física, né? De que forma a capoeira pode potencializar uma educação física emancipatória, uma educação física crítica, que desperta uma reflexão nas pessoas sobre o exercício do viver em comunidade em pleno século XXI. Então vamos lá. Um primeiro aspecto relativo à relação histórica com os métodos de ginástica, a gente precisa rememorar lá atrás, naquela aula que falei sobre luta regional baiana, né? Eu explicava que não foi fruto do acaso que a década de 30 funcionasse para a arte capoeira como divisor de águas, né? É na década de 30 que se estrutura oficialmente a luta regional baiana, popularmente conhecida como capoeira regional. E é na década de 30 também que vai sendo forjado, de alguma maneira, o movimento de contraponto à luta regional baiana, que vai se chamar mais tarde de Capoeira Angola, e é capitaneada por um mestre que se chama Vicente Ferreira Pastinha. Eu tratava, tanto na aula de Capoeira Angola como de Capoeira Regional, que apesar das diferenças dessas formas de concepção de capoeira, elas possuíam elementos comuns. E qual foi o argumento que apresentei para vocês naquelas intervenções passadas? Elas possuem elementos comuns porque são frutos do mesmo período histórico, né? Então a capoeira ela acaba assumindo a cara, a face de cada período histórico em que ela se expressa. Mas isso é um fenômeno exclusivo da capoeira? Não. As expressões humanas, elas vão assumindo as concepções de cada período histórico, tá? E essa relação com os métodos de ginástica é uma característica daquele momento histórico. Por quê? Porque é justamente nesse período que a educação física ela se torna obrigatória na escola. Isso é fundamental para a gente entender. A obrigatoriedade da educação física na escola, ela desencadeia uma série de processos, não só com a capoeira. Então não é fruto do acaso, ou seja, blim, blom, que a capoeira regional surge, que o movimento da capoeira Angola como contraponto surge, né? As pessoas perceberam que era possível que essa prática até então marginal, prescrita no Código Penal da República, pudesse se transformar oficialmente em ferramenta de educação. Como? Via educação física escolar, que estava sendo obrigatória nas escolas. E aí, abro um parênteses aqui para dizer, não era obrigatório porque as pessoas entendiam as benesses críticas de se ensinar a educação física. É porque naquela conjuntura daquele momento, de um Estado nacionalista, de uma lógica de defesa da pátria pela força do exército e de uma necessidade de mão de obra produtiva em relação ao capitalismo, era preciso que a escola fosse uma espécie de fábrica de pessoas para atender essas intenções. E a educação física se encaixava perfeitamente nesse modelo de alienação, né?
nesse modelo em que eu preparo o corpo e desatarracho a cabeça para ficar lá. Um modelo em que criava e fortalecia a dicotomia corpo e mente, né? Eu precisava ter um corpo forte para defender a nação em guerras, caso fosse preciso, ou para aumentar a produtividade daquele ou daquela que me contratasse. Então, fechando esse parênteses, a gente volta aqui. Como a educação física se expressava naquele momento histórico, a partir da influência dos métodos de ginástica europeu, né? Os métodos europeus. A educação física ela estava centrada nesses métodos, né? Então, veja, ora, imagine que eu sou o mestre Bimba. Se, poxa, a capoeira está lá no Código Penal. Mas veja, a educação física agora é obrigatória, né? E aí a minha visão é de educação física, aquela coisa que é um treinamento para o corpo, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, talvez seja um caminho, né? Mas a capoeira é muito diferente disso que as pessoas gostam, né? É muito diferente daquilo que está em voga, que está em moda na educação física, que são os métodos de ginástica. Portanto, talvez, se eu fizer algumas adaptações no processo de ensino da capoeira, na forma de jogar, né, ela fique mais palatável, mais aceitável a essa sociedade que valoriza a educação física via métodos de ginástica que vem da Europa. Não é? Por isso, a oficialização da educação física é um ponto de partida, porque é uma luz lá no fim do túnel para tirar a capoeira da criminalidade, né? Para que ela pudesse se transformar numa espécie de ginástica brasileira, né? Ou seja, uma coisa que se encaixava perfeitamente com a demanda daquele período histórico da ditadura da Era Vargas, onde tudo que era nacional era mais forte, era melhor, né? Esse ufanismo nacionalista. E a capoeira pega essa onda aí e vai surfando para tentar sair da marginalidade, e a gente já sabe que aqui, historicamente, ela consegue surfar a onda bem surfada e sair da marginalidade. Mas não era possível atravessar esse caos sem enfrentar alguns desafios, né? Não era possível tentar se parecer com aquilo que é de uma cultura ocidental quando as bases são de uma outra matriz, que é a matriz africana. Era difícil adaptar algumas questões. Por isso, o grande conflito do item 2, que é esse conflito entre aptidão física e cultura corporal, né? Qual era a lógica que imperava em relação aos métodos de ginástica? Já falei, essa dicotomia entre corpo e mente. Não precisava pensar muito, porque o foco era no desenvolvimento do corpo, como se fosse possível não pensar sobre isso, né? Então eram sequências intermináveis que as pessoas faziam, com repetições de movimentos, com o objetivo primais em fortalecimento do corpo, né? Em uma conjuntura voltada para o condicionamento físico, para a preparação física, para isso que a gente está chamando de aptidão física. Completamente contrária à lógica de cultura corporal, que é uma lógica que ganha corpo muitas décadas mais tarde, mas que é uma lógica que, na verdade, vai trazer uma outra perspectiva para essa formação via o uso do corpo. Ou seja, cultura corporal não vai se limitar ao treinamento técnico de um corpo que se movimenta, né? Uma série de outros aspectos serão relacionados aí, como o tempo histórico, a forma cultural que eu emprego para a execução de dado movimento, né? As relações subjetivas que esse movimento estabelece, esse movimento corporal estabelece com minha comunidade, os significados e símbolos desse gesto técnico, ou seja, não é só um corpo que se movimenta, é um corpo que, quando se movimenta, comunica algo, né? Traduz uma história, funciona a partir de uma lei de necessidades e demandas que vão surgindo. Não sei se está dando para entender, acredito que sim, porque vocês já devem ter estudado essa dicotomia entre aptidão física e cultura corporal. E onde a capoeira entra nisso aí, né? Nesse encaixe de tentar ficar parecida
com o método ginástica europeu, não é? Em uma capoeira que está centrada no corpo que se movimenta, sem uma lógica afrocentrada em que tem todo um contexto em torno daquilo. Obviamente, a capoeira não abandona 100% a sua lógica afrocentrada, mas ela precisa dizer assim, dê um tempo aí que agora eu vou surfar aqui essa onda para tentar sair da criminalidade e, de repente, daqui a um tempo eu te convoco de novo, que são os fatores ritualísticos, né? Veja, então, professor Jean, você está me dizendo que a luta regional baiana abandonou essa afrodescendência? Não. Eu estou te dizendo que foi preciso uma adaptação a essa nova necessidade que o momento histórico pedia para que a capoeira surfasse a onda de saída da criminalidade. Não é? Quais são as contradições mais aparentes, né, com essa visão afrodescendente? Primeiro que a visão ocidental ela segmenta as coisas, né? Então tem o momento de rezar, o momento de festa, o momento do trabalho, né? Ou seja, o momento da religião, o momento do lazer, o momento do trabalho, a cultura ocidental, ela segmenta essas coisas. Já a cultura de matriz africana, ela traz tudo isso junto. Na mesma medida em que estou trabalhando numa colheita, eu estou cantando para o meu Deus que protege aquela determinada comunidade, então eu estou trabalhando, fazendo religião a partir do meu canto e ainda fazendo festa, né? Que quando eu canto, eu diluo aquela atividade laboral. Então, isso já é um forte choque. Né? Você pega uma visão de mundo que é holística e uma visão que é segmentada. Tem alguns outros elementos que são contradições entre... Tem, sim. O próprio elemento de foco exclusivo numa técnica, né? Na execução de um movimento pelo movimento. Em capoeira, por conta da visão afrodescendente, o movimento é recheado de um simbolismo, né? Então, quando eu faço uma ginga assim, eu estou comunicando algo àquela pessoa. Não é só uma questão de técnica. É por isso que o jogo de capoeira dos mais antigos mestres é quase uma expressão teatral, com caras, bocas, uma gestualidade, né? A própria comunicação pela cantiga, a oralidade. Ou seja, nós temos uma série de elementos que vão, em alguma medida, se contrapondo aí. Tá dando para entender? Acho que sim, né? Só para dar um exemplo, no campo das cantigas, você consegue imaginar, por exemplo, uma ginástica que constrói uma lógica de movimento a partir de uma oralidade? Vou te dar um exemplo. Em capoeira, as cantigas emprestam um significativo valor, já falei sobre isso, aquilo que é a construção do saber. Então, por exemplo, tem uma cantiga que diz assim: é defesa, ataque, é gingar de corpo, é malandragem, capoeira. É defesa, ataque, é gingar de corpo, é malandragem, capoeira. É defesa, ataque, é gingar de corpo, é malandragem. Veja, que estranho seria uma ginástica com influência europeia, onde uma cantiga diz como deve ser, né, a própria prática em si, não é? Veja como existe aí uma série de elementos que vão compondo um mosaico que não é nem afrodescendente 100%, nem ocidente 100%, né? Então, me recordo aqui de outra cantiga que diz assim: o que é o birimbau, cabaça, arame, pedaço de pau. Mas o que é o birimbau? Cabaça, arame, pedaço de pau. Cabaça, arame, pedaço de pau. Como é gostoso tocar birimbau. Mas o que é o birimbau? Cabaça, arame, pedaço de pau. Então, veja, tem toda uma dinâmica ali, né? Toda uma dinâmica. Se a gente pega algumas expressões que estão ali na periferia, correlatas à capoeira, que estão na mesma cena cultural, você vai perceber uma série de estratégias em que a oralidade mescla isso que eu estou falando para você, que é um elemento afrodescendente, que é essa indissociação dos momentos, né? Então, não é só o momento da festa, do lazer a capoeira, né? Ela também é uma conexão religiosa. Por exemplo, tem um determinado momento do ritual do maculelê, e eu já escutei isso em Santo Amaro da Purificação, quando o puxador faz assim:
A, B, U, A, B, C, Q, M, C, Q, O, babá. A, B, U, A, B, C, Q, M, C, Q, O, A, B, C, Q, M, C, Q, O, babá. A, B, U. Então, veja, não é só uma prática em si, não é só um corpo que se movimenta. Tem toda uma crença, uma expressão de fé. Tem todo uma arte que está interligada do ponto de vista da não segmentação das coisas. Valeu? Tá dando para entender, né? Então vamos seguir aqui. Um segundo aspecto que eu menciono é a perspectiva de desenvolvimento dessa ginástica brasileira, que já menciono no primeiro aspecto lá. Veja só, o que é que argumenta em favor dessa lógica de ginástica brasileira? O que é que diz assim? Esse é o caminho, né? Eu já citei lá. Um primeiro princípio é uma lógica nacionalista. Toda ditadura, e a Era Vargas não fugiu à regra, ela tinha uma lógica de ufanismo de brasilidade, ou seja, uma lógica de supervalorização de uma nacionalidade brasileira. Portanto, qualquer estratégia que pudesse vincular a algo que fosse produzido genuinamente no Brasil levaria vantagem sobre algo que era importado, ainda que sendo culturalmente, né? Então, se a gente desenvolve uma ginástica brasileira, opa! Ia ser muito melhor do que trazer métodos de ginástica lá da Europa, né? Então é por isso que a capoeira se apresenta inicialmente muito vinculada a uma perspectiva desportiva, porque existia uma espécie de ideia subliminar da capoeira ser a ginástica brasileira. Inclusive, em um dos discursos de Getúlio Vargas, ele diz, a capoeira é a ginástica brasileira, né? E aí a gente precisa lembrar também de um trabalho lá do Rio de Janeiro, de um autor chamado Inesio Pena Marinho, né? Que ele descreve a capoeira como a ginástica brasileira, né? Esse é o título que ele dá à capoeira. Obviamente, se a capoeira envereda por esse caminho só, com certeza talvez a gente não estivesse aqui discutindo a capoeira do ponto de vista cultural, né? Porque ela poderia ter se esvaído de todo o seu caráter enquanto referência de cultura popular. E a gente precisa estar muito atento a isso. Um outro fator é uma lógica vinculada à produtividade. Ou seja, quanto mais a capoeira estivesse dissociada de seus elementos afrodescendentes culturais, não é? Ela fosse mais centrada nesse corpo que se movimenta, a lógica de produtividade estaria atendendo ao momento histórico. Por quê? Porque a preocupação é com ter um corpo forte e saudável na perspectiva da época, ausência de doenças, né? Era uma perspectiva assim, muito assim higienista, eugenista, né? Era uma lógica assim muito de supremacia, inclusive entre pessoas de epiderme diferente, entre essa lógica de saúde enquanto ausência de doença, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se a capoeira fosse formatada de maneira diferente do que foi a luta regional baiana, ou até o movimento da capoeira Angola, enquanto estrutura, por exemplo, SECA, né? Centro Esportivo de Capoeira Angola. Hoje a gente pensando assim, esportivo? Que onda é essa na capoeira Angola? Mas tudo isso foi um movimento da época, uma forma de entender a gestualidade, né? A pedagogia da gestualidade para aquela época. E era uma época que estava centrada nisso, né? Portanto, ter uma capoeira mais centrada no desenvolvimento físico atendia o interesse social, histórico do momento de colaborar com pessoas que eram mais fortes fisicamente para defender a nação em situação de guerra e o trabalho, aumentar a produtividade, o negócio do dono do modo de produção. Veja só, uma outra questão que eu estou colocando aqui é a alienação no processo pedagógico. Às vezes eu falo, o pessoal da capoeira se ofende, diz assim, pô, é ver esse cara criticar aqui. E o pior, como eu estou na capoeira, seria uma incoerência, porque eu estaria criticando diretamente a mim mesmo. E aí criticando muito no sentido pejorativo, porque a crítica é boa, né?
Mas quando eu falo de alienação no processo pedagógico, é assim, é uma formatação por uma sequência de ensino em que eu não preciso pensar para executar aquilo ali. Completamente fora do que é a perspectiva do jogo, em que a todo momento eu tenho que relacionar infinitos fatores como religiosidade, festa, trabalho, tudo ali junto. Não adianta saber a técnica se eu não compreendo o ritual do que seria esse jogo da capoeira na roda, propriamente dito. Então, quando é que eu digo que é alienação no processo pedagógico? Quando o processo pedagógico de ensino da capoeira está restrito a um corpo que se movimenta. Há só um corpo que quer qualificar uma técnica. Há só um corpo que quer aumentar a sua força para a consequente produtividade. Há só um corpo que quer simplesmente melhorar condicionamento físico. Existe aí uma alienação no processo pedagógico, porque é como se eu destituísse a prática da capoeira de todos os seus elementos simbólicos que constroem um saber para a vida em sociedade, né? Eu estou, novamente, desatarrachando uma cabeça e colocando um corpo que se movimenta, né, de forma, no mínimo, estranha e aleatória. Aí. Bom, eu gosto sempre de ilustrar as coisas que estou falando com elementos da própria cultura da capoeira, né? Na capoeira, nós temos, como eu disse lá, na luta regional baiana, alguns toques de instrumentos, né, de berimbau, e esses toques representam um formato de jogo. O toque característico da luta regional baiana é o São Bento Grande de Bimba. Ele é mais ou menos assim. Eu não estou com o berimbau aqui, senão tocaria para vocês, mas ele é mais ou menos assim. Tom, tim, tom, dom, din, tom, tim, tom, dom, din, stom, stim, stom, dom, din, tom, stim, tom, dom, din, tom, tim, tom, dom, din. Dá para perceber que é como se fosse uma espécie de marcha de guerra, né? Uma marcha de guerra ali, marcando. Tom, tim, tom, dom, din, tom, tim, tom, dom, din, tom, tim, tom, dom, din. Qualquer um que pense nessa marcha de guerra enquanto uma espécie de mantra, entende que existe uma impulsão para frente. Né? Não é uma marcha que te convoca para o recuo, te convoca ao avanço. Não é? Bom, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou te dizendo que a própria estrutura dos toques executados pelo berimbau era pensando um pouco no processo histórico da época. Entende? Enquanto a capoeira Angola estava num relativo contraponto mais meloso, né? Stom, stim, stom, stim, stom, stim, ou stim, dom, tim, dom, stim, dom, ou stim, dom, dom, stim, dom, dom. Pensando no toque de Angola, São Bento Pequeno de Angola e São Bento Grande de Angola, a luta regional baiana já estava numa pegada muito mais, né? Claro, a luta regional baiana não só tem o toque que eu falei aqui, que é o São Bento Grande de Bimba. Tem uma série de outros toques. Mas esse é o toque característico, é aquele que, por exemplo, quando você pensa no jogo da regional, você pensa nesse toque, né? Então não é fruto do acaso tudo isso, né? Os fatores, eles estão de alguma forma todos correlacionados. Vamos passar para cá. Princípios pedagógicos, né? Aquilo que eu falei lá no início. O que é que tem nessa capoeira hoje que pode emprestar, né, uma relativa qualificação nos processos da educação física? Veja, eu estava citando de uma capoeira lá na década de 30, né, e o próprio desenvolvimento histórico dela até chegar nos dias de hoje. Hoje eu estou falando num processo de capoeira instaurado no século XXI e na percepção científica sobre essas estratégias que estão por dentro da capoeira. Né? Um primeiro princípio pedagógico é a corporeidade. O que é a corporeidade? Eu acabei de falar todas essas falas que me antecedem aqui, né? Que a esse momento, relacionando essa perspectiva afrocentrada com a perspectiva ocidental, tratava sobre corporeidade, né? O que é essa corporeidade? É reconhecer o corpo, esse meu corpo, essa mobilidade, essa minha cultura corporal, como um elemento fundante da construção do saber.
A corporeidade não se reduz a um corpo que se movimenta, né? A corporeidade tem uma implicação cultural com cada gesto estabelecido. A corporeidade é o gesto físico que comunica algo para quem o observa, né? A capoeira, ela não pode acontecer, a roda de capoeira não pode acontecer sem corporeidade, né? E aí tem uma cantiga interessante que diz assim, de minha autoria. E balança o corpo, ginga do seu jeito, bom capoeira, dessa forma sendo eleito. Balança o corpo, ginga do seu jeito, bom capoeira, dessa forma sendo eleito. E faço uma reza, uma oração, chame o amigo para ajudar com esse refrão. Balança o corpo, ginga do seu jeito, bom capoeira, dessa forma sendo eleito. Balança o corpo e ginga do seu jeito. É uma negação absoluta a um princípio tecnicista. É a própria expressão de uma corporeidade autônoma, como se fosse uma espécie de impressão digital de signo da forma como você se movimenta, né? Isso seria, eu acho que a decodificação do que eu estou tentando transmitir aqui enquanto corporeidade dentro do jogo da capoeira. Como isso se relaciona com as aulas, por exemplo, na educação física escolar? O que é que a gente quer comunicar na educação física escolar, numa perspectiva mais emancipatória? Que mesmo existindo uma técnica e um formato para a execução do movimento, é importante que a gente considere que estamos lidando ali com pessoas. E essas pessoas possuem um histórico de uma dada cultura corporal. Portanto, trarão interpretações diferentes para o mesmo movimento. O que significa dizer é que não é a pessoa que está a serviço da técnica, mas a técnica a serviço da pessoa em favor de um projeto de sociedade emancipatório. Tá dando para entender? Espero que sim. Complexos temáticos freirianos é um outro elemento que eu estou trazendo aqui, né? O que é o complexo temático na perspectiva freiriana? É você não dissociar os conteúdos, né, que estruturam o saber mais científico, esse saber que é tratado pela escola, né? Por exemplo, é estudar água, né, a fórmula da água, H2O, atrelado a um contexto geopolítico, né? Discutir água dentro de uma dada perspectiva de clima, relevo, política, relações intrínsecas com a própria propriedade sobre a água ou não, água enquanto um fenômeno da matéria, né? Acho que está dando para entender. É não dissociar o estudo, por exemplo, da água desses diversos contextos. Seria o trato com a perspectiva interdisciplinar, né? Então, a capoeira trata disso, né? Quando a gente aprende, por exemplo, a fabricar um berimbau, a própria fabricação do berimbau, o processo mais técnico, pedagógico, de se ensinar alguém a fabricar um berimbau, não pode ser dissociado de uma discussão sobre Mata Atlântica. Não pode ser dissociado de uma discussão ecológica, de desmatamento da Mata Atlântica, que é o lugar onde a biriba, que é a madeira que faz a verga do berimbau, tradicionalmente, é tirada, né? Não é possível fazer essa discussão sem a compreensão da própria dinâmica da circularidade que o mestre estabelece para fazer isso, né? E cada processo de construção do berimbau, cada parte dessa construção, atrelada a um momento da nossa vida, né? Ou seja, o início da construção, ainda somos bebês, crianças, até a própria fase da maturidade, em que a gente recebe o verniz, que seria, por exemplo, essa capa sociável, né? Essas normas de etiqueta e educação, que é o verniz que adorna nosso convívio social. Ou seja, existem uma série de metáforas onde você pega um conhecimento e trata desse conhecimento em complexos temáticos, que envolvem diferentes áreas da construção do saber. Tá? Coloquei aqui valências físicas, porque até na visão reducionista tecnicista, a capoeira pode colaborar. Saltar, correr,
trepar, né? As perspectivas da aptidão física, do próprio condicionamento físico. A capoeira atende a isso, mas ela não atende só a isso, né? Então, se você quiser reduzir, por exemplo, a capoeira a uma questão de condicionamento físico, ela vai atender. Quer reduzir a capoeira a uma lógica de emagrecimento, ela vai atender. Quer reduzir a capoeira a uma lógica de treinamento de explosão muscular, ela vai atender, né? Um outro aspecto que eu estou colocando aqui como um princípio pedagógico é o aspecto da aprendizagem significativa, né? Isso é muito legal. Ou seja, ao contrário do que muitas escolas tradicionais estabelecem aí, que é um processo de ensino por abstração, onde eu imagino e tal, a capoeira diz que tudo que a gente aprende precisa ter um significado para a gente. Nada que eu aprendo em capoeira é só para me saber. Tudo que eu aprendo em capoeira é para me saber e usar em algum lugar, que é a roda. Então, todo o processo de ensino da capoeira, ele está balizado em uma significação. Então, veja como seria, por exemplo, uma aula de educação física que brincasse com o conceito de queda livre, né? Com aquela brincadeira de capitão jogando as pedras. Seria um sonho, acho que o sonho, essa escola é a escola dos sonhos, né? Em que a educação física, de maneira interdisciplinar, pode dialogar com outras áreas do conhecimento, né? Ou seja, seria uma aprendizagem verdadeiramente com significado para aquele educando, onde ele percebia de que forma aquele conhecimento que ele estava acessando assumiu uma dimensão funcional no seu cotidiano. Então, é mais ou menos isso. Eu elegi aqui mais 3 princípios pedagógicos que eu acho que é legal, né? Eu já falei sobre esse aprendizado da escola tradicional, né? Mais de abstração, ou seja, eu imagino a situação para fazer. Vem a capoeira e diz assim: tudo que a gente aprende precisa ser fruto de uma experiência vivida. Já imaginaram uma escola onde tudo que eu aprendo é fruto daquilo que meu corpo experimenta, né? De uma experiência vivida, dessas sensações? Seria uma escola viva, a exemplo da Escola da Ponte em Portugal, ou a Escola do Movimento em Frankfurt, né, que são exemplos assim de escolas, de experiências escolares, onde eu não só estou trabalhando o intelecto, eu estou trabalhando uma corporeidade para a construção de um saber. Seria a materialização da praxis, né, daquilo que a gente chama de praxis em si. Então a capoeira empresta esse saber à educação física, né? Ela convoca a educação física a dizer assim: epa, para com essa coisa chata de estar pedindo para as pessoas estarem repetindo coisas ou imaginando situações. Vamos aqui, vamos, por exemplo, discutir a parábola da matemática a partir do arremesso de uma bola de basquete no aro, né? Tentar fazer uma cesta no basquete. Então, a educação física ela potencializa toda essa discussão das diferentes áreas de construção do saber a partir de uma experiência vivida. Cabe ao educador ter a capacidade de fazer esse trânsito ou não, né? Acho que outra coisa que a capoeira chama a atenção, né, para a área de educação física escolar é essa diferenciação entre avaliação processual e exame, né? A capoeira diz que não é possível fazer um exame, porque tudo em capoeira é fluido. Então, como funciona o processo avaliativo em capoeira? A partir de uma fluidez processual, não é? Porque a capoeira não acha que as pessoas que compõem a roda estão no mesmo nível de acesso a uma dada informação. A está num nível, B está em outro, C está em outro, D está em outro, E está em outro. Ora, se essas pessoas estão em níveis diferentes, seria um atentado, uma temeridade colocar um exame que balizasse todas elas a partir de um mesmo ponto de partida. É por isso que a lógica de avaliação processual considera o ponto de partida individual de cada um. E a partir desse ponto de partida e aquilo que eles conseguem alcançar, é que avalia pontualmente, processualmente, cada indivíduo nessa situação específica, né? Respeito pedagógico à diversidade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente que está na educação física, né? É a compreensão daquilo que eu falava lá atrás, nas outras aulas, de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Quando ele diz que o que é essa zona de desenvolvimento proximal? É aquilo que eu sou capaz de produzir na relação com alguém diferente de mim, mediada por um facilitador que me provoca com um enunciado, uma indagação,
que me seduz a me relacionar com alguém diferente para a gente produzir um conhecimento comum, diferente para mim e diferente para ele. Seria, trocando em miúdos, pegar essa experiência de A, que é diferente da experiência de B, combiná-las para produzir um resultado comum a A e B. Mais ou menos isso, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso entender que a diferença, ela é catalisadora e não dificultadora do processo pedagógico. Ser diferente é fundamental para a troca de experiência, porque se fosse possível, e não é, dois iguais não tem o que trocar. Mas como dois iguais não existem, não é? A gente vai ter sempre o que aprender com alguém que é diferente. Então, reconhecimento da diversidade não é um gesto de um professor gente boa, é uma obrigação pedagógica de alguém de bom senso. Porque se somos todos diferentes, por que lutar contra a diferença impondo uma padronização ilógica, né? É mais fácil considerar essa diferença como um pressuposto de construção do saber. E aí a Zona de Desenvolvimento Proximal nos empresta um conceito muito legal, né? Bom, quais são os desafios? Eu acho que o primeiro desafio é a capoeirização da escola versus a escolarização da capoeira, né? Lá no passado, qual era o processo? Adaptar a capoeira à lógica da escola tradicional. Qual é o grande desafio hoje? Adaptar a escola tradicional a esses princípios da capoeirização, né? Ter uma escola mais dialógica, que respeite a diversidade, ter uma escola que compreende que as pessoas diferentes trazem contribuições diferentes, ter uma escola que reconheça que não existe saber mais ou saber menos, que os saberes são diferentes e, na maioria das vezes, complementares, né? Ter uma escola que valoriza a circularidade em detrimento dessa padronização, onde as pessoas estão dispostas uma na frente das outras, né? Entender uma escola que valoriza a experiência do mais antigo e não considera o mais antigo como algo descartável, porque sua capacidade produtiva no modo de produção caiu, né, capitalista. Ter uma escola que valoriza a ancestralidade, a memória, a força do axé, e não estou falando de axé religioso, mas dessa energia que fala muito bem Reich, né, que a gente traz na nossa corporeidade, né? Essa escola do movimento, essa escola que entende o movimento numa articulação em favor de uma praxis, e não um movimento que desatarracha o intelecto para pensar em outra coisa, né? Qual é o outro desafio que eu coloco aqui? O desafio da emancipação humana pela perspectiva crítica de leitura da realidade, né? A gente precisa de uma escola que convoque as pessoas para pensar sobre si mesmas em sua relação com sua comunidade. De que serve uma escola que propõe a discussão sobre quem pintou a zebra, se de fato não existe zebra naquela comunidade? Eu estou pegando um exemplo esdrúxulo só para a gente entender como as coisas têm funcionado, no mínimo, de maneira estranha, né? Bom, tenho pensado assim, acho que, eventualmente, talvez essas contribuições possam servir. Grato pela atenção de todas, e me despeço aqui com uma cantiga de capoeira que diz assim: eu já vou, beleza, eu já vou me embora, eu já vou, beleza, porque tá na hora. Eu já vou, beleza, eu já vou me embora. Eu já vou, beleza, porque tá na hora. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem. Tchau, tchau, meu povo. Axé, tudo de bom, viu? Tudo de bom, tudo de bom, tudo de melhor possível para a gente, que a gente siga feliz e com harmonia. Tchau, tchau.